Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que bom é poder ter a tua companhia, que bom é saber que Deus tem alcançado o seu coração, que a mensagem tem levado você a refletir, a aprender mais sobre Jesus. E aí, a minha oração, o meu desejo é que o Espírito Santo te convença da verdade, que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque Deus é o maior interessado na nossa salvação. Nós vamos falar hoje sobre algum simbolismo do Apocalipse. Nós vamos trazer o significado de alguns símbolos muito importante. É algo fenomenal. Quando nós aprendemos isso, o Apocalipse fica mais fácil, fica mais agradável, dá para a gente entender a vontade de Deus e a mensagem que Deus trouxe para nós, os seus filhos, os seus servos. Então, é só a gente permitir que a palavra de Deus transforme. A mensagem do Apocalipse é para nós, é para nosso momento, é para esse momento agora, é para que a gente compreenda em que momento estamos e o que vai acontecer mais daqui para frente. E aí, possamos ter fé, confiança de que Deus está no comando e controle. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, Santo e Bom Espírito, o Senhor que é o Consolador, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade e que nos faz lembrar de tudo o que Jesus disse. Essa é a nossa oração para que agora essa mensagem transforme a nossa vida. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vou trazer para vocês já alguns simbolismos e alguns dos textos mais difíceis da Bíblia. Está aqui Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Para a gente entender aqui um pouco desse simbolismo, quando a gente lê logo assim, a gente não compreende. Diz aqui o texto bíblico. Vi, capítulo 13, verso 1, 2, e o 3 também, tá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Verso 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pronto. Aqui está. Que texto difícil para a gente entender quando a gente lê logo. Mas a gente precisa entender aqui o que isso está dizendo. Essa besta aqui, ó, ela já foi identificada por João. João está trazendo a mensagem, João está dizendo, o próprio João está dizendo quem é essa besta. João, o autor do Apocalipse, está dizendo, ele está se referindo aqui que essa besta, só para você já entender, é o Império Romano em suas duas fases, tanto a política como a religiosa. Então, João, quem mais identificou essa besta como sendo Roma? Isaac Newton, ele identificou isso. Isaac Newton já dizia que era Roma nessas duas fases. Sabe o que mais? Lutero também identificou essa besta como sendo, ou seja, e vários outros teólogos também do passado e também da atualidade, como por exemplo o Dr. Rodrigo Silva, também identifica essa besta como sendo Roma nas suas duas fases, política e religiosa. Então, mas a gente precisa entender um pouco aqui desse simbolismo. Você precisa compreender. Olha só, para a gente poder ter a certeza disso aqui. Diz assim o texto bíblico: vi emergir do mar, vi surgir, vi sair do mar. Aí a gente precisa entender o que é mar na profecia. Mar é um conjunto de águas. E o que é águas na profecia? Aí, ó, aqui o capítulo 17, verso 15 vai dizer assim, ó. Olha que coisa interessante. 17, verso 15 vai dizer assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Pronto, então, a água na profecia significa ser humano, gente, povo. Então agora eu começo a entender. Então, vi surgir do meio do povo uma besta. Aí eu preciso entender o que é besta no Apocalipse. O que é besta? Primeira coisa, besta é um animal.
besta é um animal. E aqui, se a gente perceber no verso 2, diz: a besta que vi, ele é semelhante a leopardo, semelhante os pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, era semelhante aos animais. Então a gente começa a perceber. E aí a gente já entende. Animal, besta é um animal. E animal na profecia representa o quê? Aí a gente tem que ir para Daniel. Veja só, Daniel aqui, ele vai dizer o que representa na profecia um animal. Animal é o quê? Capítulo 7, verso 17, vai dizer exatamente isso aqui para a gente entender. Olha só. Estes grandes animais que vistes são 4. São 4 reis que se levantarão da terra. Então, animal na profecia significa reinos ou reis. Olha que coisa interessante. Então, agora eu começo a entender. Então, lá do Apocalipse, eu começo a perceber que vi surgir do meio de quê? Vi surgir do meio do povo um reino que tem reis. E que tinha agora, aí a gente percebe, agora a característica tinha o quê? Olha, diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou 10 chifres e 7 cabeças. Chifres nada mais é do que poder. Chifres representa poder, autoridade. É isso que a Bíblia traz. E as cabeças? O que representa essas cabeças? Aqui no capítulo 17 agora, ó, para você entender, capítulo 17, verso 9, vai dizer assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Pronto, aqui a gente já precisa descobrir algumas coisas. Diz que as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. Se você colocar no Google aí, qual é a cidade dos 7 montes, vai aparecer Roma. Roma está em volta de Roma, ela foi edificada em 720 e pouco antes de Jesus, foi edificada entre montanhas, entre montes. Então João está falando de Roma, mas ele diz também que são 7 reis. E aqui João está identificando esses 7 reis como sendo o quê? Foram reis que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E aí eu quero dizer para vocês qual foram esses que perseguiram. Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo, olha só. Primeiro, o Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois os medos e os persas, depois a Grécia e depois Roma, na sua fase política e sua fase religiosa. Então aqui nós temos a identificação desses sete aqui, que são também 7 reis. Então essas 7 cabeças foram esses que atacaram o povo de Deus. Então a Bíblia já começa a trazer para a gente entender. Esses são os simbolismos. Então quando a gente lê a Bíblia, que a gente compreende isso, isso traz tranquilidade. Mas aqui disse também, quem há sabedoria, as 7 cabeças são também 7 montes, sobre as quais a mulher. E mulher na profecia é o quê? Aí a gente precisa aqui, ó, mulher na profecia, nós vamos aqui para Efésios, capítulo 5, verso 22, 23 e 24, diz assim, olha a expressão de Paulo: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao seu marido. Ou seja, aqui faz a comparação de Cristo como sendo o marido e a sua igreja a esposa. Então, mulher na profecia significa igrejas. Então, quando aparece ali meretriz, é uma igreja falsa, uma igreja prostituída, uma igreja que agora não está vivendo mais as verdades da palavra de Deus. Então, esses são os simbolismos que a gente já entende. Então, o Apocalipse traz isso. Agora, outro simbolismo para você poder perceber. Por exemplo, quando a Bíblia traz assim, estrelas. O que significa estrelas? E o que significa, por exemplo, candeeiro? Olha só, capítulo 1, verso 20, para a gente entender. Quanto aos mistérios das 7 igrejas, para a gente entender, das 7 estrelas,
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são também os 7 anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. Então, na profecia, anjo, estrela significa anjos. E candeeiro significa também as igrejas que ele escreveu. Então aqui nós temos o simbolismo que a Bíblia trata. Nós precisamos aprender. Quando a gente descobre isso, fica mais fácil. Por exemplo, uma outra coisa, no Apocalipse vai aparecer o tempo todo sobre o Cordeiro, que Jesus é o Cordeiro que foi morto. E o que é o Cordeiro? O Cordeiro, eu já dei o simbolismo, mas João, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 29, ele diz assim, ó, quando Jesus estava vindo, capítulo 1, verso 29, vai dizer assim, olha que texto interessante. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro é Jesus. Então aqui a gente já percebe esse simbolismo. E aí nós precisamos entender esse simbolismo. Quando a gente descobre isso, quando a gente sabe desse simbolismo, isso fica mais fácil. Por exemplo, espada, quando diz que a espada saiu da boca de Jesus. Aí, Paulo vai dizer lá em Hebreus que a palavra de Deus é viva, mas eficaz do que a espada de 2 gumes, e penetra até divisão de alma, medula e juntas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, queridos, sabe, a chave para descobrir o Apocalipse é toda a Bíblia. Nós precisamos então descobrir isso. Quando a gente descobre essas verdades, nossa vida é transformada. E o último verso aqui, para vocês poderem perceber o que a gente precisa, Tiago 1, verso 5 diz assim, ó, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe dificulta ou impropera. Ser-lhe-á concedido a sabedoria. Então, se você tem falta de sabedoria, se você quer aprender sobre isso, você tem que pedir a fonte da sabedoria, que é Deus. Quando nós, então, buscamos a Deus com a humildade, com o reconhecimento de que não somos nada, de que precisamos dele, de que ele é tudo e que ele tem a sabedoria e ele quer nos dar isso, nós vamos descobrir essas verdades. Então peça sabedoria a Deus e que a palavra de Deus possa trazer a libertação de que você precisa por conta da verdade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos caminhar cada dia e a verdade da palavra de Deus nos transforme. Essa deve ser a nossa busca cada dia, para a honra e glória do nome de Deus, e que Deus transforme a sua vida a cada dia. E vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos sabedoria em ti, para entendermos a tua vontade e vivermos a cada dia a libertação da tua palavra. Obrigado por esse momento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.